Imagine por um instante, o cristianismo, uma das maiores religiões do mundo, com bilhões de seguidores e 2 milênios de história, poderia ter sido uma criação estratégica de Roma? E se a figura de Jesus Cristo, o Messias tão reverenciado, tivesse sido planejada como uma peça fundamental em um projeto político do Império Romano? Essa ideia pode parecer controversa e, para alguns, até absurda. Mas e se as evidências apontarem em outra direção? Hoje exploraremos uma teoria que promete mudar a forma como você enxerga as origens do cristianismo e do próprio Jesus. Antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Aqui discutiremos temas que desafiam o convencional e nos ajudam a compreender a história de maneira crítica. Agora, vamos mergulhar nessa narrativa histórica. O ponto de partida desta investigação é o século I, um período de intensas tensões entre o Império Romano e o povo judeu. Durante esse tempo, as revoltas judaicas desafiavam a hegemonia romana, levando o Império a buscar novas estratégias de controle. Segundo estudiosos como Joseph Atwill, autor da obra O Messias de César, a criação de uma nova narrativa religiosa que promovesse submissão e pacificação pode ter sido uma resposta a essas rebeliões. Essa narrativa, argumenta-se, teria encontrado expressão no cristianismo. Nos evangelhos, encontramos passagens que refletem uma mensagem pró-Roma. Em Mateus, capítulo 22, versículos 21, Jesus diz: "Dai a César o que é de César." Essa declaração, frequentemente interpretada como uma separação entre deveres espirituais e civis, também pode ser vista como uma legitimação da autoridade romana. Além disso, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 2, afirma: "Todo aquele que está sob autoridade deve obedecer às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus." Essas passagens sugerem uma postura surpreendentemente submissa ao poder romano. Mas por que os romanos se interessariam em criar uma religião monoteísta derivada do judaísmo? Para responder a essa pergunta, é necessário compreender o contexto político da época. O judaísmo, com suas rígidas tradições e expectativa de um Messias libertador, representava uma ameaça ideológica ao império. As revoltas judaicas, como a Primeira Guerra Judaico-Romana, 66-73 d.C., mostraram a resistência inabalável dos judeus. Era essencial, portanto, encontrar uma forma de pacificar a população sem suprimir completamente suas crenças. Aqui entra a figura de Flávio Joséfo, um historiador judeu que mudou de lado durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Ele se tornou um aliado do general Tito Flávio, que mais tarde se tornaria imperador. Joséfo descreveu Tito como o cumprimento das profecias messiânicas judaicas, uma afirmação que ecoa de forma perturbadora no Novo Testamento. Será que Joséfo participou da criação de uma narrativa que apresentasse um Messias pacífico, alinhado com os interesses romanos? Estudiosos como James S. Valiant, autor de Criando Cristo, exploram as conexões entre a dinastia flaviana e o surgimento do cristianismo. Segundo ele, a mensagem de Jesus nos evangelhos promove valores de submissão e obediência que contrastam com as expectativas messiânicas revolucionárias de outros grupos judaicos. Além disso, a cronologia da redação dos evangelhos é intrigante. A maioria dos estudiosos concorda que esses textos foram escritos após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., durante o reinado dos Flavianos. Isso levanta questões sobre a influência romana na formulação do cristianismo. Considere também os símbolos iniciais do cristianismo. Antes de a cruz se tornar o principal emblema da fé cristã, o peixe e a âncora eram amplamente utilizados.
Curiosamente, esses símbolos também aparecem em moedas romanas emitidas por Tito. Um detalhe que muitos interpretam como coincidência, mas que outros veem como evidência de uma ligação mais profunda entre o cristianismo e Roma. Aprofundando-se no Novo Testamento, vemos que Jesus é apresentado como alguém que não apenas respeita, mas de certa forma valida o domínio romano. Pilatos, o governador que ordena sua crucificação, é retratado como relutante e até inocente do ato, lavando simbolicamente suas mãos da responsabilidade. Mateus capítulo 27, versículos 24. Por outro lado, os líderes judeus são os principais responsáveis pela morte de Jesus, de acordo com a narrativa evangélica. Essa construção reforça a imagem de Roma como justa e benevolente. Agora, deixo a você uma pergunta. Se os evangelhos foram realmente influenciados por Roma, como isso muda a sua percepção sobre o cristianismo? Escreva sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que você pensa sobre essa teoria. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com amigos que também se interessam por história e religião. E fique atento. Nos próximos minutos, revelaremos mais detalhes sobre as conexões entre Roma e o surgimento do cristianismo, com evidências que prometem desafiar tudo o que você já ouviu sobre o tema. Você já se perguntou por que o cristianismo cresceu tão rapidamente no coração do Império Romano? Se pensarmos em outras religiões ou movimentos da época, como o judaísmo messiânico, por que esses foram suprimidos enquanto o cristianismo emergiu como a religião dominante? Neste trecho, vamos explorar as evidências que sugerem como Roma teria moldado essa nova fé como uma ferramenta política para consolidar o poder. Um ponto central dessa teoria é a relação entre a dinastia Flaviana e a criação dos textos cristãos. Como vimos na parte anterior, os evangelhos começaram a ser escritos logo após a destruição do Templo de Jerusalém, em um período de grande instabilidade. De acordo com o historiador e autor Joseph Atwill, a dinastia Flaviana utilizou o cristianismo como uma espécie de propaganda religiosa para pacificar as populações judaicas rebeladas. Ele argumenta que a figura de Jesus foi criada como um Messias que pregava submissão e aceitação do domínio romano, contrastando diretamente com os líderes messiânicos que lideravam revoltas. Examinemos as conexões entre Flávio Josefo, a dinastia Flaviana e o cristianismo. Josefo, que escreveu sobre a Primeira Guerra Judaico-Romana, foi uma figura controversa. Após ser capturado pelos romanos, ele ganhou a confiança de Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana, e de seu filho Tito. Josefo proclamou que Vespasiano era o Messias profetizado nas escrituras judaicas. Essa declaração não foi uma coincidência, mas sim parte de uma estratégia para legitimar o poder romano entre os judeus. Josefo também desempenhou um papel importante na preservação das escrituras judaicas e na promoção de uma narrativa que favorecia o domínio romano. Alguns estudiosos acreditam que ele colaborou diretamente com os flavianos na criação de uma ideologia que servisse como base para o cristianismo. Essa ideologia teria transformado a rebelião messiânica em uma mensagem de paz e obediência, usando o Messias como uma figura de reconciliação entre judeus e romanos. Além disso, os paralelos entre os escritos de Josefo e os evangelhos são impressionantes. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 2 a 8, Jesus prevê a destruição do templo e descreve guerras e catástrofes que muitos interpretam como referências à Primeira Guerra Judaico-Romana. Josefo, em seu livro Guerras dos Judeus, detalha esses mesmos eventos, incluindo a destruição de Jerusalém e do templo. Essa sobreposição levanta a questão: seria isso uma coincidência? Ou os autores dos evangelhos estavam adaptando os relatos de Josefo para apoiar sua narrativa?
Outro aspecto intrigante é a forma como os evangelhos apresentam as autoridades romanas. Pôncio Pilatos, responsável pela execução de Jesus, é retratado como relutante, quase simpático. No entanto, os líderes judeus, como os fariseus, são retratados como vilões implacáveis. Essa inversão de papéis não só reduz a culpa de Roma na crucificação, mas também reforça a ideia de que os judeus rebeldes eram os verdadeiros inimigos. Esse tipo de narrativa teria sido incrivelmente útil para Roma, pois justificava a repressão das revoltas judaicas, enquanto promovia um cristianismo que apoiava a ordem imperial. Agora, vamos examinar os símbolos cristãos à luz dessa teoria. Antes da cruz se tornar o principal símbolo do cristianismo, outros ícones eram amplamente utilizados, como o peixe e a âncora. Curiosamente, esses símbolos também aparecem em moedas romanas da época dos Flavianos. Tito, o general que destruiu Jerusalém, cunhou moedas com o emblema de um golfinho enrolado em uma âncora. Esse símbolo foi amplamente utilizado pelos primeiros cristãos, levantando a possibilidade de que houve uma influência direta da propaganda romana na escolha dos emblemas cristãos. Além disso, o próprio conceito de um Messias pacífico pode ter sido uma inovação estratégica. Durante séculos, os judeus aguardavam um Messias guerreiro que lideraria uma revolta contra seus opressores. No entanto, o Jesus apresentado nos evangelhos é completamente diferente. Um pregador humilde que promove o amor ao próximo, a aceitação das autoridades e a rejeição da violência. Essa mudança radical na concepção messiânica não seria apenas uma coincidência histórica, mas possivelmente uma decisão deliberada para neutralizar o fervor revolucionário judaico. Também é importante destacar o papel dos primeiros líderes cristãos. Paulo de Tarso, por exemplo, é frequentemente citado como o verdadeiro arquiteto do cristianismo primitivo. Suas epístolas enfatizam a submissão às autoridades e a rejeição da lei judaica tradicional, elementos que alinhavam sua mensagem aos interesses romanos. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, Paulo instrui os cristãos a obedecerem às autoridades, pois estas foram estabelecidas por Deus. Essa postura não apenas contrastava com os movimentos judaicos da época, mas também fornecia uma base ideológica que favorecia a estabilidade do império. Por fim, reflita comigo, como esses detalhes históricos e teológicos podem mudar nossa percepção sobre a origem do cristianismo? Se o cristianismo realmente foi moldado para servir aos interesses romanos, o que isso significa para a fé de bilhões de pessoas ao longo da história? Deixe nos comentários suas opiniões e reflexões. Estamos apenas começando a explorar essa teoria fascinante. E lembre-se, nos próximos minutos revelaremos mais conexões surpreendentes entre o Império Romano e a formação do cristianismo, com novas evidências que prometem desafiar sua visão sobre este tema. Ao mergulharmos mais profundamente na relação entre Roma e o cristianismo, encontramos um intricado jogo de poder, estratégia e religião. Até agora, discutimos como a dinastia Flaviana pode ter influenciado a criação da figura de Jesus e a redação dos evangelhos. Mas as conexões não param por aí. Nesta parte, exploraremos como o cristianismo emergiu como uma ferramenta política para consolidar o poder do império e como elementos de propaganda romana moldaram a fé que conhecemos hoje. Para entender a ascensão do cristianismo dentro do Império Romano, é crucial analisarmos a transformação de um movimento inicialmente marginalizado em uma religião oficialmente aceita e promovida pelo próprio Estado. Um marco fundamental nesse processo foi a conversão do imperador Constantino no início do século IV. Mas é preciso lembrar que o caminho para esse momento começou muito antes, durante o período Flaviano,
quando a narrativa cristã foi moldada para se alinhar aos interesses imperiais. Os evangelhos, por exemplo, promovem uma série de valores que seriam extremamente úteis para Roma. Jesus é apresentado como um Messias que prega a paz, a obediência às autoridades e a aceitação do sofrimento como um caminho para a salvação. Essas ideias contrastam fortemente com o fervor revolucionário do judaísmo messiânico da época, que defendia a resistência ao domínio estrangeiro. Em Mateus capítulo 5, versículos 39 a 41, Jesus ensina: se alguém bater em sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Essa mensagem de submissão, embora espiritualizada, também poderia servir para desarmar as tensões políticas no Império. Além disso, o papel de Paulo de Tarso não pode ser subestimado. Paulo não apenas reinterpretou o judaísmo messiânico para torná-lo mais acessível aos gentios, mas também promoveu uma visão teológica que favorecia a unidade sob o domínio romano. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo declara: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa mensagem de igualdade espiritual era revolucionária, mas também alinhada com a necessidade de Roma de integrar as diversas culturas e etnias sob seu domínio. Outro elemento intrigante é o papel dos símbolos e rituais no cristianismo primitivo. Enquanto a cruz tornou-se o símbolo predominante séculos depois, os primeiros cristãos utilizavam imagens como o peixe, a âncora e o golfinho. Essas imagens não apenas evocavam temas de salvação e esperança, mas também tinham conexões com a iconografia romana. O golfinho, por exemplo, era um símbolo associado à dinastia Flaviana, aparecendo em moedas emitidas pelo imperador Tito. Essa conexão simbólica levanta questões sobre a origem e o propósito desses emblemas no cristianismo. Também devemos considerar o impacto das narrativas evangélicas na percepção de Roma como uma força benéfica e justa. Pôncio Pilatos, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus, é retratado nos evangelhos como relutante, lavando as mãos em um gesto de inocência. Mateus capítulo 27, versículo 24. Esse retrato contrasta com a imagem dos líderes judeus, que são apresentados como os principais culpados pela morte de Jesus. Essa construção narrativa não apenas absolve Roma, mas também reforça a ideia de que a rebeldia judaica era a verdadeira causa do sofrimento de Cristo. Além das evidências textuais, há também um contexto político que apoia a teoria de que o cristianismo foi moldado para servir aos interesses romanos. Durante o reinado dos Flavianos, Roma enfrentava o desafio de pacificar uma população judaica revoltada enquanto mantinha sua autoridade sobre outras regiões do império. Criar uma religião que promovesse a paz, a submissão e a esperança de salvação espiritual pode ter sido uma estratégia brilhante para alcançar esse objetivo. E quanto às contradições na narrativa cristã, estudos acadêmicos, como os de Bart D. Ehrman, autor de Jesus Interrupted, apontam para discrepâncias significativas entre os evangelhos. Por exemplo, o relato da crucificação de Jesus difere em detalhes cruciais entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas variações podem indicar que os textos foram escritos com diferentes objetivos e públicos em mente, refletindo as necessidades políticas e sociais da época. Isso sugere que o cristianismo não nasceu como uma narrativa unificada, mas como uma construção que foi sendo ajustada ao longo do tempo. Outro ponto a considerar é a ênfase na profecia cumprida. Os evangelhos frequentemente citam passagens do Antigo Testamento como prova de que Jesus era o Messias prometido. No entanto, estudiosos críticos argumentam que muitas dessas citações são interpretações forçadas ou até mesmo distorções dos textos originais. Essa prática de adaptar a narrativa para atender a objetivos teológicos ou políticos
era comum na época e reforça a ideia de que o cristianismo foi moldado para se alinhar às necessidades de Roma. Agora, pergunto a você, se as evidências apontam para uma relação tão íntima entre o cristianismo e o Império Romano, como isso afeta sua compreensão da fé cristã? Será que o cristianismo, como o conhecemos, seria possível sem a intervenção de Roma? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe este vídeo com amigos que também têm interesse em história e religião. Estamos chegando ao cerne dessa teoria fascinante, e no próximo trecho revelaremos a conclusão dessa narrativa, conectando todos os pontos e apresentando as implicações desse entendimento para o cristianismo e o mundo moderno. Chegamos ao ponto culminante desta investigação. Até agora, exploramos as conexões entre o cristianismo e Roma, discutindo como o império pode ter influenciado essa nova religião para atender a interesses políticos. Mas o que torna essa teoria ainda mais fascinante é como ela explica a transição do cristianismo de um movimento marginalizado para a religião oficial do Império Romano. Vamos agora amarrar todos os pontos e considerar as implicações dessa narrativa. Após o período dos Flavianos, o cristianismo continuou a se expandir, embora enfrentasse perseguições ocasionais. Essa expansão, porém, foi alimentada por sua mensagem inclusiva e sua habilidade de se adaptar às necessidades das diferentes culturas dentro do vasto império. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorreu no início do século IV, quando Constantino, o Grande, adotou o cristianismo e iniciou o processo de torná-lo a religião dominante. Mas por que Constantino, um imperador romano, se voltaria para uma religião que até então era amplamente considerada subversiva? Alguns estudiosos, como Eusebius Macaiser, sugerem que Constantino viu no cristianismo uma ferramenta para unificar o império. A mensagem de paz, submissão e salvação eterna era ideal para pacificar as tensões internas, enquanto o monoteísmo oferecia uma alternativa poderosa e centralizada aos cultos pagãos que dominavam Roma. Assim, o cristianismo tornou-se não apenas uma religião, mas uma ideologia de Estado. Constantino não apenas legalizou o cristianismo com o Edito de Milão em 313, mas também começou a moldar sua teologia. Sob sua influência, o Concílio de Nicéia foi convocado em 325 para resolver disputas doutrinárias e estabelecer a ortodoxia cristã. Nesse processo, muitos aspectos do cristianismo primitivo foram reformulados para se alinhar às prioridades imperiais. Por exemplo, a ideia da Trindade, que reconcilia a divindade de Cristo com o monoteísmo, ganhou destaque durante esse período. Isso não foi apenas uma decisão teológica, mas também política, unindo diferentes facções dentro da Igreja. Outro aspecto crucial é o papel das escrituras cristãs na consolidação do poder romano. Como discutido anteriormente, os evangelhos foram escritos em um contexto que favorecia Roma. Essa tendência continuou ao longo dos séculos, com os textos sendo revisados e interpretados de maneiras que reforçavam a autoridade imperial. Por exemplo, passagens como Romanos, capítulo 13, versículo 1, que exorta os cristãos a obedecerem às autoridades, foram frequentemente usadas para justificar a supremacia do Estado. Mas o cristianismo não apenas se adaptou ao império, ele também transformou Roma. À medida que a religião ganhava força, elementos da cultura romana foram reinterpretados à luz da fé cristã. Festivais pagãos foram cristianizados, como o Natal, que incorporou elementos da celebração do solstício de inverno. Ícones e símbolos também foram reaproveitados. A cruz, que inicialmente era um instrumento de execução romana, tornou-se o principal símbolo de esperança e salvação no cristianismo. Outro ponto importante é o impacto do cristianismo na estrutura social e cultural do império.
Com sua ênfase na caridade, igualdade espiritual e esperança na vida após a morte, a religião ofereceu consolo aos marginalizados e uma base moral para a sociedade. No entanto, também serviu como uma ferramenta para manter a ordem, encorajando os cidadãos a aceitarem sua posição na vida como parte de um plano divino. Essa transformação culminou em 380, quando o imperador Teodósio declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, a fé, que uma vez foi perseguida, tornou-se a força dominante na política, cultura e sociedade do mundo ocidental. Mas o que tudo isso significa para nós hoje? Se o cristianismo foi de fato moldado por Roma, isso questiona a autenticidade de suas origens. Essa é uma questão complexa, e a resposta pode variar dependendo de sua perspectiva. Para os céticos, essas conexões podem minar a credibilidade da narrativa cristã tradicional. Para os crentes, no entanto, a influência de Roma pode ser vista como parte de um plano divino, uma forma de Deus usar o império para espalhar sua mensagem. Independentemente de sua posição, é inegável que o cristianismo desempenhou um papel crucial na formação da civilização ocidental. Sua mensagem de amor, perdão e esperança transcendeu fronteiras culturais e políticas, moldando o curso da história. Agora, a palavra está com você. Com base nas evidências apresentadas, você acredita que o cristianismo foi uma criação estratégica de Roma? Ou acha que a fé transcendeu as influências políticas de sua época? Escreva nos comentários e compartilhe suas reflexões. E claro, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem também se interessa por história e religião. E para continuar explorando temas fascinantes como este, confira nossos vídeos recomendados na tela final. Um deles mergulha ainda mais fundo na influência de Constantino na formação da Bíblia, e o outro discute as conexões entre as religiões pagãs e o cristianismo primitivo. Não perca!